No vídeo de hoje, de mais uma série de Café com Liturgia com a sua servidora, nós vamos falar um pouquinho sobre a Missa da Ceia do Senhor, a missa celebrada na noite da Quinta-feira Santa, aquela em que nós comemoramos a última ceia de Jesus, destacamos a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor fraterno e o sacerdócio ministerial. Você que serve na liturgia, seja como servidor do altar, como músico, como coordenador, como cerimoniário, ou mesmo como leigo e quer entender um pouco mais sobre a celebração, é convidado a estar conosco neste vídeo. Para bem começarmos, nós vamos sempre nos basear no missal e damos inicialmente algumas diretrizes que ele nos traz. A missa da Ceia do Senhor, ela deve ser celebrada à noite com grande representação dos fiéis. A comunhão dos fiéis doentes é permitida a qualquer horário do dia. A cor deste dia é branco. Utilizam-se 6 velas sobre o altar ou próximo a ele, e nas igrejas em que o bispo celebra, utilizam-se 7. O altar ele é ornamentado com flores de forma moderada. O tabernáculo deve estar vazio e as hóstias devem ser consagradas na mesma noite. Após o hino de louvor da missa da Quinta-feira Santa, os sinos e as sinetas eles devem permanecer em silêncio até o hino de louvor da Vigília Pascal. Se na mesma igreja em que se celebra a Ceia do Senhor não houver na sexta-feira a celebração da Paixão do Senhor, a missa conclui-se como de costume e o Santíssimo Sacramento é sim colocado no tabernáculo. Todos aqueles que participam da missa vespertina na quinta-feira não celebram as vésperas, isto para aqueles que celebram a liturgia das horas. E o uso do órgão e dos demais instrumentos, ele pode ser utilizado apenas para sustentar o canto. Pois bem, meus irmãos, como funciona a celebração? Vamos iniciar, de fato, pela procissão de entrada, não é mesmo? Tendo-se iniciado a antífona de entrada ou o canto, faz-se a procissão de entrada como de costume, ou seja, à frente o triferário, e quando exista, quando se vai junto o naviculário, atrás a cruz ladeada por 2 velas, as velas não vão nem à frente nem atrás da cruz, mas sim ao seu lado. Todos os demais servidores, o diácono com o evangeliário, os concelebrantes e o celebrante. Se a missa ela for presidida pelo bispo, atrás do bispo vão os diáconos assistentes, os servidores com o báculo com a mitra e com o pontifical. Se não for celebrada pelo bispo, atrás do sacerdote celebrante não entra ninguém. Ao chegar em frente ao altar, faz-se a devida reverência profunda e aqueles que levam a cruz, as velas e o evangeliário não fazem. O sacerdote ele vai venerar o altar com o ósculo, incensar o altar à cruz e, como de costume, vai retornar à cadeira, de onde fará a saudação, o ato penitencial, conforme o missal, nas páginas 432 ou 440, qualquer uma das 3 fórmulas. Fará também o hino do Glória, no qual, neste dia, tocam-se as sinetas e os sinos. De um local discreto, não é necessário que alguém veja que você está tocando as sinetas, mas elas são louvadamente tocadas. O canto do hino do Glória ele deve seguir aquele que está no Missal Romano, na página 442. Recorda-se aqui, meus irmãos, que durante o canto do Glória, quando nós cantamos o nome de Jesus, nós fazemos uma leve inclinação de cabeça. E finalizado o hino de louvor, abre-se o missal na oração coleta. A oração coleta deste dia está na página 246 do missal. Terminada a oração coleta, todos se sentam, segue-se a liturgia da palavra. Durante a aclamação e o evangelho, pode-se utilizar as velas, o turíbulo e o incenso para a proclamação do evangelho, como de costume. De modo que, estando todos de pé desde o início da aclamação, isto é, todos, inclusive o sacerdote, apenas aquele que não se levanta é o bispo. O sacerdote, então, de pé, impõe o incenso no turíbulo e aquele que vai proclamar aquele que irá proclamar o evangelho, seja o diácono com o celebrante ou o celebrante, pede a bênção, se necessário, e toma o evangeliário. Então se faz a procissão até o ambão. A procissão até o ambão ela é tomada principalmente pelo caminho mais curto, de modo que à frente vá o triferário, depois as 2 velas e, por fim, aquele com o evangeliário.
Terminada a proclamação do evangelho, o evangeliário ele é levado para a sacristia ou para outro local adequado. E os servidores, eles se retiram pelo caminho mais curto. Não há necessidade de terminar a proclamação do evangelho, ir até a frente do altar, fazer uma reverência e voltar para a sacristia ou para o local onde ficam as velas e o turíbulo. Não, pode-se tomar o caminho mais curto. Faz-se então a homilia. Nesta homilia é louvável e recomendado que se faça uma explicação da instituição da Sagrada Eucaristia e da ordem sacerdotal, bem como do mandato da caridade fraterna, o mandamento do amor. Findada a homilia, faz-se o lava-pés. Para o lava-pés é interessante e importante que um servidor ele se aproxime do sacerdote, o sacerdote vai retirar a casula, então o segundo servidor apresenta ao sacerdote uma jarra com água, bacia e toalha, e permanece ao seu lado lhe auxiliando. As pessoas escolhidas para esse momento elas são levadas até os seus respectivos lugares, e o sacerdote se aproxima e lava e enxuga-lhe os pés de cada um. Recorda-se, gente, é muito importante aqui lembrar que o lava-pés ele não é um teatro, ele é uma parte integrante do rito da celebração. Portanto, ele deve ser vivido com modéstia, com cuidado, com zelo, e não há necessidade nenhuma de vestes diferentes, de encenações ou de invenções para este momento. Se o rito do lava-pés for vivido e for celebrado da forma com que a própria liturgia propõe, já é um céu na terra, não é necessário colocar mais. Terminado, então, o rito do lava-pés, 2 servidores, um com a casula e outro com um jarro, bacia e água, eles se aproximam do sacerdote, o sacerdote vai lavar as mãos, vai colocar a casula novamente e retornará para a cadeira. Nesta missa não tem-se o credo, pode-se haver ou não a oração dos fiéis, as preces. Lembramos que a oração dos fiéis ela é função do diácono, então ela é proferida do ambão. Caso o diácono não esteja na celebração ou não vá realizar, ela pode sim ser realizada também por um ministro leigo, seja do ambão ou de outro local adequado. Segue-se a preparação das oferendas, que ocorre como de costume. É louvável que no dia da Quinta-feira Santa sejam apresentadas as oferendas do pão e do vinho e donativos aos pobres. Então, neste caso, atende-se àqueles servidores que vão auxiliar com o altar para a ordem dos objetos. Primeiro, corporal, depois todos os cibórios, depois o cálice, demais cálices pequenos, no caso em que algumas paróquias usam para as pessoas celíacas, então as galhetas do vinho e da água, por fim, o kit do lavabo. Antes de lavar as mãos, servidores, o sacerdote, ele vai realizar a incensação, portanto, lhe é apresentado o turíbulo. O sacerdote ele incensa as oferendas e o altar, e o turiferário incensa o sacerdote e o povo e se retira também pelo caminho mais curto. Vejam, enquanto o turiferário ele incensa o sacerdote e o povo, não é necessário que o naviculário o acompanhe, vá com ele, peça para levantar e tudo mais. Não, ele pode aguardar que o turiferário vá, realize as incensações e retorne. Também é durante o momento em que o turiferário está incensando o povo que o sacerdote lava as mãos e que o missal é colocado sobre o altar, aberto na oração sobre as oferendas. A oração sobre as oferendas deste dia está na página 248. Segue-se então a oração sobre as oferendas, o prefácio na página 486. Neste dia o prefácio usa-se o prefácio da Santíssima Eucaristia 1. E a oração eucarística é louvável que se use o cânon romano como vem indicado no próprio do dia, da página 249 à página 254. Pois há uma incomunhão próprio para este dia, que se diz, na noite em que ia ser entregue e aceitai ao Pai nas formas próprias para esse dia. Quando a incensação das oblatas, no momento da consagração, ela ocorrer diante do altar, toma-se e pedimos atenção a isso, A igreja pede que se tome cuidado para se tomar o caminho mais curto, para se não tirar a atenção dos fiéis do momento da consagração que é ali. Não há necessidade de que as velas, as sinetas acompanhem o turiferário. Não. Recorda-se que não é obrigatório. Isso é louvável caso as velas vá junto, mas não é obrigatório. Pode-se ir apenas o turiferário. Da mesma forma que ele não precisa incensar da frente do altar. Ele pode incensar as oblatas,
as espécies eucarísticas da lateral. Não há nenhum problema também. Findada o rito da comunhão, da página 569, tem-se o momento da distribuição da comunhão, que é neste momento também em que a Eucaristia ela pode, neste dia, ser enviada a todos os enfermos que estão em casa. Findada a distribuição, a Eucaristia ela é deixada sobre o altar e o padre ele vai proferir a oração depois da comunhão. Lembramos que a purificação dos demais vasos, aqueles que não ficarem com as demais partículas, que serão levadas na transladação, a purificação deve ser realizada pelo sacerdote. É função do sacerdote, do diácono ou do acólito instituído realizar a purificação. Ministro extraordinário não realiza purificação. Recordamos também que o canto da comunhão ele se inicia assim que o sacerdote comunga e termina assim que o último fiel comunga. Portanto, os músicos, aqueles que puderem e forem comungar, é mais recomendado que comungue ao final, sejam os últimos a comungar. Por quê? Porque então o padre vai comungar, a música irá iniciar e depois, ao final, a música cessará e a purificação será feita em silêncio. Findada a purificação, é feita a oração depois da comunhão, o sacerdote afasta de pé junto da cadeira, a partir da página 255 do Missal Romano. Terminada a oração, é realizada a transladação do Santíssimo Sacramento. Neste momento, o servidor do turíbulo e a naveta eles se aproximam do sacerdote, que de pé põe e abençoa o incenso, se ajoelha e incensa 3 vezes, 3 de 2, o Santíssimo Sacramento. Recebe o véu umeral branco, levanta-se, toma o cibório, o cobre e toma o seu lugar na procissão. A procissão para a transladação do Santíssimo Sacramento, ela é formada da seguinte forma. Na frente, a cruz, ladeada por 2 velas, demais servidores com velas acesas, o turiferário e o naviculário, caso o naviculário vá, e então o sacerdote com o Santíssimo Sacramento. Chegando no lugar da reposição, o sacerdote ele coloca o cibório no tabernáculo, que vai ficar com a porta aberta, vai colocar incenso no turíbulo e, ajoelhado, vai incensar o Santíssimo Sacramento, enquanto se canta tão sublime sacramento. Terminado de incensar, o sacerdote fecha o tabernáculo, adora por alguns minutos em silêncio, então ele e os demais servidores se levantam, fazem uma genuflexão e retornam à sacristia. Assim que oportuno, o altar ele é desnudado, ou seja, retiram-se as velas, retiram-se as toalhas, retiram-se as cruzes e aquelas que não possam ser retiradas são veladas. Convém que a adoração ao Santíssimo Sacramento seja estimulada, mas que após a meia-noite deste dia, a adoração não seja feita sob nenhuma forma de solenidade. Meus irmãos, falamos muitas coisas, muito rápido também, concordo com vocês, mas deixarei o material disponível através do nosso link, vocês podem encontrar na bio do nosso Instagram, @dailysync, com estes pontos que levantamos com as páginas do Missal para que cada um consiga também estudar. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.